O despertador tocou às 4:30 da manhã, como sempre. Marina abriu os olhos antes mesmo do som estridente preencher o quarto minúsculo. Seu corpo já havia se acostumado com aquela rotina implacável, como se um relógio interno a alertasse de que não havia tempo a perder. Ela desligou o aparelho com um movimento rápido e se sentou na beira da cama estreita, esfregando o rosto com as mãos. A fadiga pesava em seus ombros, mas não havia espaço para fraqueza. Nunca havia. Aos 24 anos, Marina carregava uma responsabilidade que muitos levariam décadas para compreender. Desde que seu pai se foi há 3 anos, a vida da família havia desmoronado como um castelo de cartas. Joaquim era pedreiro, um homem de mãos calejadas e coração generoso, conhecido em todo o bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, por sua honestidade inabalável. Ele nunca teve muito, mas o pouco que ganhava era administrado com dignidade. Quando o inesperado aconteceu, deixando apenas um vazio imenso e contas acumuladas, Marina teve que crescer da noite para o dia. Sua mãe, Carmen, sempre foi uma mulher delicada, mas após a partida de Joaquim, sua saúde piorou drasticamente. O que começou como tristeza profunda se transformou em uma condição médica séria que exigia acompanhamento constante, remédios caros e, às vezes, internações. Marina assumiu tudo sozinha. Trabalhou em padarias, lanchonetes, fez faxinas em casas de família, aceitou qualquer oportunidade que pagasse o suficiente para manter o teto sobre suas cabeças e garantir que a mãe recebesse os cuidados necessários. Ela se levantou, caminhou até o banheiro compartilhado do pequeno apartamento alugado e lavou o rosto com água fria. O espelho refletia uma jovem de traços delicados, olhos castanhos profundos e cabelos escuros presos em um coque simples. Não havia tempo para a vaidade. Marina vestiu o uniforme que havia passado na noite anterior, uma blusa branca impecável e uma saia preta modesta, e saiu sem fazer barulho para não acordar a mãe. As ruas do Rio ainda estavam escuras quando ela pegou o primeiro ônibus do dia. O trajeto até Ipanema levava quase 2 horas, atravessando a cidade adormecida. Marina apoiou a cabeça na janela embaçada e deixou seus pensamentos vagarem. Ela pensava no pai, nas histórias que ele contava sobre honestidade e trabalho duro, na forma como ele nunca reclamava, mesmo quando voltava para casa coberto de pó de cimento e com os músculos doloridos. Joaquim sempre dizia que a dignidade de um homem não estava no que ele possuía, mas no que ele construía com as próprias mãos. O Hotel Mirante Imperial era uma joia arquitetônica escondida em uma das colinas mais exclusivas de Ipanema. Construído no início do século XX, o edifício histórico havia sido restaurado recentemente e transformado em um refúgio ultra-luxuoso para magnatas, celebridades internacionais e membros da alta sociedade. Marina ainda se lembrava do dia em que recebeu a ligação, informando que havia sido selecionada para trabalhar como garçonete. A vaga surgiu através de uma conhecida da mãe e Marina agarrou a oportunidade com as 2 mãos. O salário era melhor do que qualquer coisa que ela já tinha recebido e havia a possibilidade de gorjetas generosas. Entretanto, trabalhar no Mirante Imperial era intimidador. Desde o primeiro dia, Marina sentiu o peso da diferença de classes. Os hóspedes circulavam pelos corredores com roupas que custavam mais do que ela ganhava em um ano inteiro. As conversas eram em inglês, francês, alemão, idiomas que ela reconhecia, mas não compreendia. O mármore italiano do piso brilhava sob lustres de cristal, e cada detalhe do hotel exalava uma opulência que parecia de outro mundo. Marina aprendeu rapidamente a manter a cabeça baixa, a sorrir educadamente e a executar suas tarefas com perfeição silenciosa. Invisibilidade era a melhor estratégia. A propriedade pertencia a um homem chamado Vicente Tavares, um magnata imobiliário de 70 anos que raramente era visto. Ele vivia recluso nos andares superiores do hotel, gerenciando seus negócios através de assistentes e advogados. As funcionárias mais antigas sussurravam histórias sobre ele. Diziam que Vicente era impiedoso nos negócios, que havia construído seu império sem olhar para trás, que era frio como gelo.
Diziam também que ele nunca se casou, nunca teve filhos e que vivia sozinho em um mundo de luxo vazio. Marina não se importava com fofocas. Ela estava ali para trabalhar, ganhar seu dinheiro e voltar para casa. Nos primeiros meses, tudo correu conforme o esperado. Ela servia cafés da manhã nos jardins, atendia hóspedes nas áreas comuns e ocasionalmente organizava bandejas para o serviço de quarto. Jamais havia subido aos andares privativos. Aquela área era território exclusivo da governanta-chefe, Dona Irene, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos presos em um coque severo e uma expressão que não tolerava erros. Foi numa manhã de outono, quando o céu sobre o rio estava encoberto por nuvens pesadas e o ar tinha um frescor incomum, que tudo mudou. Marina estava preparando as mesas do café da manhã quando Dona Irene surgiu apressada na cozinha. 2 funcionárias haviam faltado e havia uma lista enorme de tarefas a serem cumpridas. A governanta olhou ao redor, seu olhar pousando sobre Marina. Você, ordenou Dona Irene com sua voz rouca, preciso que leve o café da manhã do Sr. Vicente até o escritório particular dele. Agora. Marina sentiu um frio na espinha. Ninguém subia até lá. Era uma regra não escrita, mas conhecida por todos. O escritório de Vicente Tavares era seu santuário, um lugar onde apenas ele e alguns poucos escolhidos tinham permissão para entrar. Mas ela não tinha escolha. Dona Irene não aceitava a hesitação. Sim, senhora, Marina respondeu, engolindo a ansiedade. A bandeja foi preparada com precisão impecável. Café expresso, pão francês ainda quente, geleia de frutas vermelhas importadas, queijos finos e frutas frescas cortadas em formatos artísticos. Marina segurou a bandeja com cuidado e seguiu as instruções de Dona Irene, subindo pelo elevador de serviço até o último andar. O corredor era silencioso, revestido com papel de parede, em tons de dourado e iluminado por arandelas de bronze. Seus passos eram abafados pelo tapete persa que cobria o chão. Ela parou diante da porta dupla de mogno entalhado. Seu coração batia mais rápido do que deveria. Marina respirou fundo, equilibrou a bandeja em uma mão e bateu levemente na porta. Silêncio. Ela esperou alguns segundos e, não ouvindo resposta, girou a maçaneta dourada e empurrou a porta lentamente. O escritório era magnífico e opressor ao mesmo tempo. Estantes de madeira escura cobriam as paredes, repletas de livros encadernados em couro. Um tapete persa enorme ocupava o centro do ambiente e uma mesa de jacarandá maciço dominava o espaço, cercada por poltronas de couro marrom. As janelas altas ofereciam uma vista panorâmica do mar, mas as cortinas pesadas estavam parcialmente fechadas, deixando a sala em penumbra. O ar cheirava a madeira antiga, charutos e algo indefinível que Marina identificou como poder. Ela entrou devagar, procurando um lugar adequado para deixar a bandeja. Foi então que seus olhos foram atraídos para a parede atrás da mesa principal. Ali, em destaque absoluto, pendia um retrato a óleo de proporções impressionantes. A moldura era de madeira dourada, trabalhada com detalhes barrocos, e a pintura retratava um homem de meia-idade vestido com um terno de linho bege impecável. Ele estava sentado em uma cadeira de braços, com uma postura ereta e confiante, o olhar fixo em algum ponto distante. Mas não foi a composição da obra que fez o coração de Marina parar. Foi o rosto. O homem no quadro tinha o rosto exato, absolutamente idêntico ao de Joaquim, seu pai. Marina deixou escapar um som abafado, algo entre um suspiro e um gemido de choque. A bandeja tremeu em suas mãos. Ela deu um passo à frente e depois outro, incapaz de desviar o olhar. Cada detalhe estava ali. A linha forte da mandíbula, o nariz reto, os lábios finos, os olhos castanhos profundos que pareciam ver através das pessoas. E acima da sobrancelha esquerda, ali estava, a pequena marca de nascença em forma de meia-lua. Joaquim tinha a mesma marca. Marina havia beijado aquela marca 1000 vezes quando era criança, brincando de contar as estrelas no rosto do pai. Mas aquilo não fazia sentido, nenhum sentido. Joaquim era pedreiro. Ele vivia de aluguel em um apartamento modesto.
Dirigia um carro popular velho que vivia quebrando, usava roupas simples compradas em lojas de bairro. Ele nunca mencionou ter parentes ricos, nunca falou de uma vida anterior diferente. Como era possível que um retrato dele, pintado com a elegância de um aristocrata, estivesse pendurado no escritório do homem mais poderoso do Rio de Janeiro? Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Ela deu mais um passo, como se aproximar do quadro pudesse revelar alguma diferença, algum detalhe que explicasse aquela impossibilidade. Mas quanto mais olhava, mais tinha certeza. Aquele era seu pai, ou alguém absolutamente idêntico a ele. O som de porcelana se estilhaçando cortou o silêncio como um grito. Marina olhou para baixo e viu os cacos da xícara de café espalhados pelo tapete persa, a mancha escura do líquido se espalhando rapidamente. Ela havia largado a bandeja sem perceber, hipnotizada pelo retrato impossível. Antes que pudesse reagir, a porta do escritório se abriu com força. Vicente Tavares entrou, sua presença preenchendo o ambiente imediatamente. Ele era alto, magro, com cabelos grisalhos penteados para trás e um rosto marcado por rugas profundas que contavam histórias de décadas. Vestia um terno cinza escuro impecável, e seus olhos azuis gelados se voltaram primeiro para os cacos no chão, depois para Marina. "O que você pensa que está fazendo?" Vicente começou a dizer, sua voz carregada de irritação controlada. Mas então ele parou. Seus olhos encontraram os de Marina, e algo mudou em sua expressão. A fúria se dissolveu, substituída por algo que Marina não conseguiu identificar de imediato. Era reconhecimento, espanto, talvez até medo. Vicente deu um passo à frente, estudando o rosto da jovem com uma intensidade perturbadora. Sua respiração ficou irregular. Ele olhou para o quadro, depois de volta para Marina, e sua pele já pálida ficou ainda mais branca. Marina encontrou sua voz, embora ela saísse trêmula e baixa. "Por que o senhor tem um quadro do meu pai?" As palavras ecoaram no escritório silencioso. Vicente Tavares cambaleou levemente, como se tivesse levado um soco invisível no estômago. Ele se apoiou na borda da mesa de jacarandá, seus dedos agarrando a madeira com força. "Ele não é seu pai", Vicente sussurrou, e sua voz estava carregada de uma emoção crua, que não combinava com a imagem de homem frio que todos conheciam. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos azuis. "Ele é meu irmão gêmeo." O mundo de Marina girou. Marina não conseguia respirar direito. As palavras de Vicente ecoavam em sua mente como um sino fúnebre. Irmão gêmeo. Aquelas duas palavras simples desmoronavam tudo o que ela achava que sabia sobre sua própria história, sobre seu pai, sobre sua família. Ela sentiu suas pernas cederem e teve que se segurar na borda de uma poltrona de couro para não cair. Vicente Tavares, o magnata implacável que comandava um império bilionário, estava parado à sua frente com lágrimas descendo pelo rosto enrugado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em questão de segundos. Sua postura sempre ereta estava curvada, como se o peso de décadas de segredos finalmente tivesse se tornado insuportável. "Sente-se, por favor", ele disse a voz rouca apontando para uma das poltronas. Marina obedeceu mecanicamente, ainda em estado de choque. Vicente caminhou até um bar de madeira no canto da sala e serviu 2 copos de água. Ele entregou um para ela e bebeu o outro em um gole só, como se fosse algo bem mais forte. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de perguntas não formuladas e verdades ainda não reveladas. Marina segurava o copo com as 2 mãos, tentando processar o que estava acontecendo. Vicente voltou para trás da mesa e se sentou pesadamente em sua cadeira de couro, como um rei cansado em seu trono. "Você se parece muito com ele", Vicente disse finalmente, seu olhar fixo em Marina. "E com ela também. Sua mãe. Carmen, não é?" Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Como você conhece minha mãe?" Vicente suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto. "Eu nunca a conheci pessoalmente, mas eu sei quem ela é. Sempre soube." "Isso não faz sentido nenhum", Marina conseguiu dizer, sua voz ganhando força.
Meu pai nunca mencionou ter um irmão, nunca. Ele era pedreiro, trabalhava em obras, vivia em um apartamento simples. Ele nunca falou sobre ter família além de nós. É porque ele não queria que você soubesse, Vicente respondeu, e havia dor genuína em sua voz. Porque contar essa história significaria reviver a pior traição da vida dele, a traição que eu cometi. Marina sentiu raiva começando a ferver dentro dela, misturada com confusão. Traição? Que traição? O senhor precisa me explicar agora. Eu tenho direito de saber. Vicente concordou com a cabeça, fechando os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para mergulhar em um passado que ele havia tentado enterrar. Quando ele abriu os olhos novamente, havia uma determinação triste neles. Vou te contar tudo, ele disse, mas é uma história longa e dolorosa, e quando eu terminar, você vai entender por que Joaquim escolheu o silêncio. Ele se levantou e caminhou até o quadro, ficando de pé ao lado dele, olhando para o rosto pintado do irmão. Nós nascemos aqui, nesta propriedade. Antes de ser um hotel, esta era a residência da família Tavares. Meu pai, seu avô Henrique Tavares, era dono de uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro. Ele construiu prédios, pontes, estradas. Era um homem poderoso, temido e respeitado. E era também um homem extremamente tradicional e rígido. Marina ouvia em silêncio, cada palavra pintando um quadro completamente diferente da infância que ela havia imaginado para seu pai. Joaquim e eu éramos inseparáveis, Vicente continuou, sua voz carregada de nostalgia. Gêmeos idênticos. As pessoas não conseguiam nos diferenciar. Brincávamos juntos, estudávamos juntos, sonhávamos juntos. Ele era mais corajoso do que eu, mais sincero, mais puro. Eu era o calculista, o que pensava nas consequências. Nosso pai sempre disse que eu seria o empresário e Joaquim seria o engenheiro. Tudo estava planejado para que assumíssemos a empresa juntos. Ele fez uma pausa e Marina viu suas mãos tremerem levemente. Então vieram os 20 anos. Joaquim se apaixonou. Marina sentiu seu coração apertar. Ele se apaixonou pela minha mãe. Sim, Vicente confirmou. Carmen era filha de um carpinteiro que trabalhava em uma das obras do meu pai. Ela tinha 18 anos, era linda, meiga, mas vinha de uma família humilde. Joaquim a conheceu quando foi visitar uma construção. Ele voltou para casa naquele dia completamente transformado. Eu nunca tinha visto meu irmão daquele jeito. Ele estava apaixonado de verdade. E seu pai não aceitou, Marina disse, começando a entender a tragédia que estava por vir. Não. Aceitou nem um pouco, Vicente confirmou, voltando a se sentar. Meu pai era um homem obcecado com status social, com linhagem, com manter o nome Tavares entre a elite. Quando Joaquim confessou que estava namorando a filha de um carpinteiro e que pretendia se casar com ela, Henrique explodiu. Houve gritos, ameaças, portas batendo. Foi terrível. Marina sentiu lágrimas começarem a formar em seus próprios olhos, imaginando seu pai jovem, apaixonado, enfrentando aquela tempestade. Meu pai deu um ultimato. Vicente continuou, sua voz ficando mais baixa. Ele reuniu a nós dois no escritório, nesta mesma sala onde estamos agora. Disse que tínhamos uma escolha a fazer. Ou seguíamos as regras da família, nos casávamos com moças de famílias apropriadas, assumíamos os negócios e mantínhamos a fortuna, ou escolhíamos nossos próprios caminhos e seríamos deserdados completamente, sem um centavo, sem nome, sem família. E o que aconteceu? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Joaquim escolheu o amor, Vicente disse simplesmente. Ele olhou para o meu pai e disse que preferia ser pobre e livre do que rico e aprisionado. Disse que Carmen valia mais do que todos os imóveis do Rio de Janeiro juntos. Nosso pai ficou vermelho de raiva, gritou que ele era uma decepção, que estava jogando tudo fora por causa de uma garota qualquer. Marina sentiu raiva queimar em seu peito. Minha mãe não era uma garota qualquer. Eu sei disso agora, Vicente disse rapidamente. Mas naquela época, eu tinha 20 anos e estava apavorado. Apavorado de perder tudo. Apavorado de decepcionar meu pai. Apavorado de enfrentar o mundo sem a segurança da fortuna da família. Ele parou.
E Marina viu que novas lágrimas desciam pelo rosto do homem. E então veio o momento que me assombra há 50 anos. Vicente se levantou novamente, caminhando até a janela, de costas para Marina. Joaquim estava prestes a sair de casa. Ele tinha apenas uma mochila com algumas roupas. Antes de atravessar a porta, ele parou e me olhou. Ele não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. Ele estava me pedindo para ir com ele. Não necessariamente para abandonar tudo, mas para apoiá-lo, para dizer que eu estava do lado dele, para mostrar ao nosso pai que os irmãos ficam juntos, não importa o que aconteça. A voz de Vicente quebrou, e eu baixei a cabeça. Eu desviei o olhar. Eu escolhi a segurança, o dinheiro, a aprovação do meu pai. Eu deixei meu irmão ir embora sozinho naquela noite chuvosa. A última coisa que vi foi ele abrindo a porta principal e desaparecendo na tempestade. Meu pai disse que nunca mais deveríamos mencionar o nome de Joaquim, que ele estava perdido para nós. E eu aceitei. Eu simplesmente aceitei. Marina estava chorando abertamente agora. Ela tentou imaginar seu pai, aos 20 anos, sozinho na chuva, tendo perdido não apenas sua fortuna e família, mas também o apoio do irmão gêmeo, sua outra metade. Mas a história não termina aí, Vicente disse, virando-se de volta para Marina. Porque eu sou um covarde. Mas não consegui esquecer meu irmão. Eu monitorei a vida dele durante todos esses anos. Ele caminhou até a mesa e abriu uma gaveta inferior. De dentro, tirou uma caixa de madeira polida. Colocou-a sobre a mesa e a abriu, revelando dezenas de fotografias. Marina se levantou e se aproximou, suas pernas ainda trêmulas. As fotos estavam organizadas cronologicamente. Marina viu seu pai jovem, vestindo um terno simples, ao lado de sua mãe, com um vestido branco modesto, em frente a um pequeno cartório. A foto do casamento. Ela viu fotos de Joaquim trabalhando em obras, suado e sorrindo. Viu fotos de quando ela mesma era bebê, sendo carregada pelo pai no colo. Viu sua primeira ida à escola, seu aniversário de 10 anos, sua formatura do ensino médio. Como você conseguiu essas fotos? Marina sussurrou, passando os dedos sobre as imagens. Detetives particulares, Vicente admitiu, e havia vergonha em sua voz. Durante anos, eu contratei pessoas para seguir Joaquim discretamente, tirar fotos, me manter informado. Eu precisava saber que ele estava bem. Era a única forma que eu tinha de ainda me sentir conectado a ele. Marina não sabia se sentia consolo ou repulsa por aquela confissão. Era uma invasão de privacidade, mas também era uma demonstração de que, de alguma forma torta, Vicente nunca havia realmente deixado o irmão para trás. Então, Vicente falou algo que fez o sangue de Marina gelar. E tem mais. Algo que você precisa saber, algo que me corrói até hoje. Ele pegou uma pasta grossa e a abriu sobre a mesa. Eram documentos, contratos, planilhas. Enquanto minha construtora crescia, enquanto eu expandia os negócios do meu pai e construía meu próprio império, eu contratava equipes de pedreiros de diferentes empreiteiras para fazer o trabalho. Uma dessas empreiteiras era onde Joaquim trabalhava. Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. O que você está dizendo? Estou dizendo que seu pai, com suas mãos calejadas, ajudou a construir vários dos prédios e hotéis que formam minha fortuna, Vicente disse, e sua voz estava carregada de ironia amarga. O homem que foi deserdado por escolher o amor acabou construindo, tijolo por tijolo, o império que ele havia rejeitado. Ele ergueu minha riqueza sem nunca pedir nada em troca, sem nunca sequer saber que estava trabalhando para mim. Marina cobriu a boca com as mãos, soluçando. A injustiça daquilo era devastadora. Seu pai trabalhando sob o sol escaldante, carregando sacos de cimento, subindo andaimes, tudo para construir literalmente a fortuna do irmão que o havia abandonado. Eu descobri isso anos depois. Vicente continuou. Quando cruzei os nomes dos trabalhadores com as obras, quando vi o nome Joaquim Tavares nas listas, eu soube. E não fiz nada. Não o procurei, não ofereci ajuda, não tentei reconectá-lo à família. Eu segui a ordem do meu pai, mesmo depois que ele se foi. Mas houve uma vez, Vicente disse, sua voz se tornando ainda mais baixa, uma única vez que eu tentei. Ele puxou outra cadeira e se sentou pesadamente.
como se aquela lembrança particular fosse a mais difícil de todas. Isso foi cerca de 10 anos atrás. Meu pai já havia falecido. Eu estava dirigindo por uma área em construção, uma das minhas propriedades, quando vi uma equipe de pedreiros trabalhando. E então eu o vi. Joaquim. Ele estava sujo de cimento, mas eu o reconheci imediatamente. Era como olhar no espelho, só que a versão dele era mais honesta, mais pura. "O que você fez?" Marina perguntou. Vicente olhou para as próprias mãos como se elas carregassem a culpa de décadas. Eu parei o carro do outro lado da cerca de arame que separava a rua da obra. Fiquei ali sentado, observando ele trabalhar. Joaquim estava misturando cimento, suas costas curvadas pelo esforço, mas havia algo em sua postura que ainda emanava dignidade. Ele não estava apenas fazendo um trabalho, ele estava construindo algo com suas próprias mãos, e havia orgulho nisso. Marina escutava em silêncio absoluto, mal conseguindo respirar, imaginando aquele momento de encontro silencioso entre os irmãos separados pelo tempo e pelas escolhas. "Então ele me viu", Vicente continuou, sua voz embargada. Joaquim levantou a cabeça e nossos olhos se encontraram através daquela cerca. Foi como se o tempo tivesse parado. Eu estava no meu carro importado, usando um terno que custava o salário dele de um ano inteiro. Ele estava coberto de poeira e suor. Mas quando nossos olhos se encontraram, eu vi que ele me reconheceu imediatamente. Não apenas me reconheceu, ele me viu por inteiro. Viu o homem vazio que eu havia me tornado. "E o que ele fez?" Marina perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. "Ele não veio correndo. Não gritou meu nome. Não pediu dinheiro ou ajuda ou explicações", Vicente disse. E havia admiração misturada com dor em sua voz. Ele simplesmente acenou com a cabeça, um gesto simples, quase imperceptível. Foi um aceno de reconhecimento, de paz, mas também de despedida. Como se dissesse que a vida que ele havia escolhido era suficiente, que ele não precisava de nada que eu pudesse oferecer. E então ele voltou ao trabalho. Simplesmente voltou ao trabalho, como se eu fosse apenas mais um carro passando na rua. Marina sentiu um orgulho imenso do pai, misturado com uma tristeza profunda. Aquele era Joaquim, um homem que havia escolhido seus princípios acima de tudo, e nunca se arrependeu, mesmo quando a vida foi dura, mesmo quando poderia ter pedido ajuda ao irmão rico. "Aquele momento me destruiu", Vicente confessou, limpando as lágrimas que continuavam descendo. Eu percebi que Joaquim havia vencido, não nos negócios, não em riqueza material, mas na vida. Ele tinha uma família que o amava, um trabalho que lhe dava propósito e uma paz interior que eu nunca consegui encontrar. Eu tinha bilhões e estava completamente sozinho. Marina olhou ao redor do escritório luxuoso, vendo-o agora com outros olhos. Não era um símbolo de sucesso, era uma prisão dourada. Vicente se levantou e caminhou, novamente até o quadro. Mandei pintar este retrato alguns anos depois daquele encontro. Usei fotos antigas que eu tinha dele. Coloquei aqui para me lembrar todos os dias do que eu perdi, do irmão que abandonei, do homem que eu poderia ter sido se tivesse tido um décimo da coragem dele. "Por que você nunca procurou ele de novo?" Marina perguntou. "Por que nunca tentou consertar as coisas?" "Porque eu não merecia o perdão dele", Vicente respondeu simplesmente. "E porque eu temia que ele me rejeitasse. E eu não suportaria aquela rejeição. Era mais fácil viver com a culpa distante do que enfrentar a verdade de frente. Então continuei minha vida vazia, acumulando dinheiro que não me trazia felicidade, construindo um império que não tinha ninguém para herdar." Ele se virou para Marina, e havia algo diferente em seus olhos agora, uma determinação nascendo da dor. "Mas então você apareceu aqui hoje. Você, a filha de Joaquim. Você, que tem os olhos dele e a dignidade dele. E eu vejo uma chance que pensei que nunca teria." Marina sentiu um arrepio. "Uma chance de quê?" "Uma chance de consertar, mesmo que parcialmente, o erro que cometi há 50 anos, Vicente." Disse voltando à sua cadeira. "Marina, você precisa saber de algo importante. Eu não tenho família, nunca me casei, nunca tive filhos. Passei minha vida construindo uma fortuna que, quando eu partir, não terá ninguém para recebê-la. Tudo isso aqui,
Ele gesticulou ao redor. Esta propriedade, os prédios, as empresas, as contas bancárias, tudo vai para ninguém. Marina sentiu para onde aquela conversa estava indo e seu coração começou a bater mais rápido. Você é a filha de Joaquim, Vicente continuou. Você é a única família que eu tenho, mesmo que não nos conheçamos. Você carrega o sangue dos Tavares, carrega a dignidade que seu pai sempre teve. E eu quero, se você aceitar, transferir tudo para você. Quero fazer de você minha única herdeira. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela se levantou abruptamente da cadeira, dando alguns passos para trás. Não, isso não pode estar acontecendo. Você não pode simplesmente aparecer na minha vida, contar essa história toda e achar que pode consertar 50 anos de abandono com dinheiro. Vicente não pareceu surpreso com a reação. Eu não estou tentando consertar nada com dinheiro, Marina. Eu sei que não posso mudar o passado, mas posso tentar garantir que você tenha um futuro melhor. Que sua mãe tenha os cuidados médicos que ela precisa. Que você não precise trabalhar em turnos dobrados para sobreviver. Como você sabe sobre isso? Marina perguntou, sentindo-se invadida. Porque eu tenho acompanhado sua vida também, Vicente admitiu. Depois que Joaquim se foi, eu comecei a monitorar você e Carmen. Eu sei sobre as dívidas, sobre os problemas de saúde dela, sobre seus 3 empregos. Eu sei o quanto você tem lutado. Marina sentiu raiva queimando em seu peito. Então você sabia que estávamos passando dificuldades e não fez nada? Ficou apenas observando de longe, do seu castelo de luxo, enquanto eu me matava de trabalhar para pagar as contas? Vicente baixou a cabeça. Sim, e isso me torna um homem terrível. Mas eu temia que, se aparecesse oferecendo ajuda, você me rejeitasse. Assim como eu temia a rejeição de Joaquim. Eu sou um covarde, Marina. Sempre fui. Mas hoje, com você aqui, não posso mais ser covarde. Marina estava tremendo, emoções conflitantes rasgando seu interior. Parte dela queria sair correndo daquele escritório, voltar para sua vida simples, mas honesta. Esquecer tudo que havia ouvido. Outra parte dela pensava em sua mãe, nos remédios caros que ela precisava, nas consultas médicas que tinham que ser adiadas por falta de dinheiro, nas noites em que Marina chorava de exaustão no banheiro para que Carmen não a ouvisse. Eu preciso de tempo, Marina disse, finalmente. Isso é demais. Você acabou de desmontar toda a minha vida, toda a história que eu conhecia sobre minha família. Eu não posso simplesmente aceitar uma fortuna só porque você se sente culpado. Eu entendo, Vicente disse, e respeito sua decisão. Mas, por favor, pense no seguinte. Este dinheiro foi construído, em grande parte, pelo trabalho de seu pai. Ele literalmente colocou os tijolos que se transformaram em minha fortuna. De certa forma, parte disso já é dele. Já é seu. Não seria aceitar caridade. Seria aceitar o que é de direito. Marina balançou a cabeça, ainda processando tudo. Eu preciso ir. Preciso pensar. Preciso conversar com minha mãe. Carmen não sabe de nada disso, Vicente perguntou. Meu pai nunca contou nada a ela sobre sua família. Ela sabe que ele vinha de uma família que o rejeitou, mas não os detalhes. Ele protegia esse segredo como se fosse proteger a nós do veneno do passado. Ele estava certo em protegê-las, Vicente disse suavemente. Mas agora você sabe a verdade, e cabe a você decidir o que fazer com ela. Marina caminhou em direção à porta, suas pernas ainda tremendo. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Uma pergunta. Você realmente amava seu irmão? Vicente olhou para ela com olhos vermelhos de tanto chorar. Ele era a melhor parte de mim. A metade que eu perdi quando fiz a escolha errada. E passei cada dia dos últimos 50 anos me arrependendo. Marina acenou com a cabeça e saiu do escritório, fechando a porta atrás de si. Ela desceu pelo elevador de serviço em estado de choque. Atravessou os corredores luxuosos do hotel como um fantasma e saiu pela porta dos fundos. O ar fresco de outono bateu em seu rosto, mas ela mal o sentiu. Ela caminhou até o ponto de ônibus e sentou-se no banco de plástico, colocando a cabeça entre as mãos. Durante todo o trajeto de volta para Laranjeiras,
Marina olhou pela janela sem realmente ver nada. Sua mente era um turbilhão de pensamentos, memórias e emoções. Ela pensava no pai, no homem que havia carregado aquele segredo enorme durante toda a vida. Pensava em como ele nunca reclamou, nunca demonstrou amargura, nunca deixou que a rejeição da família o transformasse em alguém duro. Joaquim havia escolhido o amor e a dignidade e viveu de acordo com essa escolha até seu último dia. Quando Marina chegou ao apartamento, já era noite. Carmen estava sentada na pequena sala, assistindo a um programa de televisão. Ao ver a filha entrar, ela sorriu, mas o sorriso desapareceu quando viu a expressão no rosto de Marina. "Minha filha, o que aconteceu?" Carmen perguntou, levantando-se com dificuldade. Marina sentou-se ao lado da mãe no sofá desgastado e pegou suas mãos. "Mãe, preciso te contar uma coisa. Algo que eu descobri hoje. Sobre o pai." Carmen ficou pálida. "Sobre seu pai? O que você descobriu?" E então Marina contou tudo. A história dos irmãos gêmeos, a família rica, o ultimato, a escolha de Joaquim, o abandono de Vicente, as fotografias escondidas, o encontro silencioso na obra, o retrato no escritório. Ela contou tudo enquanto Carmen escutava em silêncio absoluto, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Quando Marina terminou, Carmen ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ela falou, sua voz fraca, mas firme. "Eu sempre soube que havia algo em seu pai. Uma tristeza antiga que ele carregava. Ele nunca quis falar sobre isso e eu respeitei seu silêncio. Mas agora tudo faz sentido. Mãe, Vicente quer me deixar tudo, toda a fortuna dele. Diz que sou a única herdeira", Marina disse. "O que eu faço? Como posso aceitar dinheiro desse homem que abandonou meu pai?" Carmen apertou as mãos da filha. "Joaquim sempre me disse uma coisa, Marina. Ele dizia que não tinha orgulho de ser pobre. Ele tinha orgulho de ser livre, de ter feito suas próprias escolhas, de ter vivido de acordo com seus valores. O dinheiro não é bom nem mau. É apenas uma ferramenta. O que importa é a mão que segura essa ferramenta e o que ela faz com ela." Marina olhou para a mãe, vendo sabedoria naqueles olhos cansados. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Marina. Ela continuou indo trabalhar no Hotel Mirante Imperial, mas tudo havia mudado. Cada corredor por onde passava, cada peça de mobília luxuosa, cada hóspede rico que atendia, parecia agora carregado de um significado diferente. Ela sabia que aquele império havia sido construído, em parte, pelas mãos calejadas de seu pai. Sabia que Vicente Tavares estava ali, nos andares superiores, carregando 50 anos de arrependimento. Eles não se encontraram novamente naqueles primeiros dias. Marina evitava os andares superiores e Vicente respeitava seu espaço, mas ela sabia que ele estava esperando por uma resposta, esperando para saber se Marina aceitaria a herança ou se o rejeitaria, assim como Joaquim havia feito décadas atrás. Marina passava as noites em claro, olhando para o teto do quarto pequeno, ouvindo os sons da cidade que nunca dormia do lado de fora da janela. Pensava em todas as possibilidades. Se aceitasse a fortuna, sua mãe poderia ter os melhores tratamentos médicos do país. Não precisariam mais se preocupar com contas atrasadas ou comida no final do mês. Marina poderia voltar a estudar, talvez fazer a faculdade que sempre sonhou, mas nunca pôde pagar. Mas havia um peso esmagador nessa ideia. Aceitar aquele dinheiro parecia uma traição à memória do pai. Joaquim havia rejeitado aquela vida, havia escolhido a simplicidade e a dignidade sobre a riqueza. Ele havia construído uma vida honesta com suas próprias mãos. Como Marina poderia simplesmente aceitar o que ele havia recusado, não estaria ela dizendo que a escolha dele foi errada, que ele deveria ter ficado com a família rica. Em uma tarde chuvosa, Marina decidiu procurar alguém que talvez pudesse ajudá-la a encontrar clareza. Ela pegou 2 ônibus até um bairro distante, onde morava Severino, um antigo colega de trabalho de seu pai. Severino havia sido mestre de obras durante décadas e agora estava aposentado, vivendo em uma casa simples, mas acolhedora com a esposa. Quando Marina tocou a campainha,
Severino abriu a porta com um sorriso largo. Marina, menina, que surpresa boa. Entre, entre. A casa cheirava a café fresco e bolo caseiro. A esposa de Severino, Dona Lúcia, insistiu para que Marina comesse algo antes de qualquer conversa. Eles se sentaram na pequena sala e Marina percebeu que as paredes estavam decoradas com fotos de família e quadros simples. Era um lar cheio de amor, não de luxo. Seu Severino. Marina começou depois de aceitar uma xícara de café. Eu vim aqui porque preciso de um conselho. Sobre meu pai. Severino ficou sério imediatamente. Joaquim era o melhor homem que eu conheci, menina. O que você quer saber? Marina respirou fundo e decidiu contar parte da história. Não revelou todos os detalhes sobre Vicente e a fortuna, mas contou que havia descoberto que seu pai vinha de uma família rica e havia rejeitado tudo por amor. Contou que agora estava sendo oferecida uma chance de receber aquilo que o pai havia recusado. Severino escutou em silêncio, balançando a cabeça lentamente. Quando Marina terminou, ele ficou pensativo por um longo momento. Sabe, Marina, seu pai nunca me contou essa história toda, mas eu sempre soube que havia algo nele. Uma qualidade especial, Severino disse. Trabalhei com muitos homens durante minha vida. Alguns trabalhavam apenas pelo dinheiro, outros por obrigação, outros porque não tinham escolha. Mas Joaquim trabalhava de forma diferente. Ele construía com amor. Marina sentiu lágrimas começarem a se formar. Ele me disse uma vez, Severino continuou, que cada tijolo que ele colocava era uma oração, que cada parede que ele erguia era um presente para as famílias que viveriam naquelas casas. Ele via significado em seu trabalho, sabe? Não era apenas um emprego, era propósito. Mas ele era pobre, Marina disse, sua voz quebrando. Ele trabalhou duro a vida toda e nunca teve nada. Severino balançou a cabeça vigorosamente. Isso não é verdade, menina. Seu pai tinha tudo. Tinha sua mãe, tinha você, tinha amigos que o respeitavam, tinha dignidade, tinha paz de espírito. Essas coisas não podem ser compradas. E olha, ele não tinha orgulho de ser pobre. Ninguém tem. Mas ele tinha orgulho de ser livre. Livre para amar quem ele queria. Livre para viver de acordo com seus valores. Livre de compromissos que teriam aprisionado sua alma. Marina limpou as lágrimas que desciam por seu rosto. Mas e se eu aceitar o que ele rejeitou? Não seria como dizer que ele estava errado? Severino pegou a mão de Marina entre suas mãos calejadas. Escuta aqui, menina. Seu pai fez a escolha dele, na situação dele. Você tem que fazer sua escolha na sua situação. As circunstâncias são diferentes. Joaquim estava escolhendo entre amor e dinheiro. Você está escolhendo o que fazer com um presente que está sendo oferecido. São coisas completamente diferentes. Mas esse dinheiro vem do mesmo lugar que o humilhou, Marina argumentou. E foi construído em parte pelas mãos dele, Severino rebateu. Você me disse que seu pai trabalhou nas obras desse homem. Então, parte desse dinheiro é suor de Joaquim. É trabalho dele transformado em tijolos, em paredes, em prédios. Não seria honrar a memória dele usar esse dinheiro para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para cuidar da sua mãe que ele amava mais do que tudo? Marina não tinha pensado por esse ângulo. Severino continuou, sua voz ficando mais firme. O dinheiro não é bom nem mal, Marina. É apenas uma ferramenta. O que define se algo é bom ou ruim é a intenção de quem usa. Se você usar esse dinheiro para se isolar do mundo, para se tornar orgulhosa e distante, para esquecer de onde veio, então sim, seria uma traição à memória de seu pai. Mas se você usar para fazer o bem, para ajudar pessoas, para honrar o trabalho de Joaquim, então não seria traição, seria continuação. Marina sentiu algo mudando dentro dela. As palavras de Severino estavam fazendo sentido de uma forma que ela não havia considerado antes. Seu pai não seria contra você ter uma vida melhor, Marina, Severino disse suavemente. Ele trabalhava duro justamente para que você tivesse oportunidades. O que ele seria contra é você se tornar o tipo de pessoa que valoriza dinheiro acima de amor, que julga os outros pela conta bancária, que esquece da dignidade humana.
mas eu conheço você desde pequena. Você é filha de Joaquim. Você tem o coração dele. E um coração assim nunca se perde, não importa quanto dinheiro tenha. Dona Lúcia, que havia escutado tudo em silêncio, falou pela primeira vez. E pense na sua mãe, querida. Carmen sofreu muito depois que Joaquim se foi. Ela merece ter conforto nos anos que lhe restam, não por luxo, mas por dignidade, para que ela possa se tratar direito, viver sem dor, sem preocupações. Marina acenou com a cabeça, sentindo uma clareza começando a emergir da confusão. Vocês estão certos. Eu preciso parar de pensar nisso como uma escolha entre honrar meu pai ou traí-lo. Preciso pensar em como posso usar isso para honrá-lo de verdade. Ela ficou mais uma hora com Severino e Dona Lúcia, conversando sobre Joaquim, relembrando histórias, rindo e chorando. Quando Marina finalmente se despediu e voltou para casa, ela tinha uma ideia formando em sua mente. Uma ideia que parecia certa, que parecia algo que Joaquim aprovaria. Naquela noite, Marina não dormiu. Ela ficou sentada à mesa da pequena cozinha, com um caderno à sua frente, escrevendo. Ela escreveu uma lista de condições, de propostas, de ideias, escreveu e reescreveu até que as palavras refletissem exatamente o que ela sentia, o que ela queria, o que ela acreditava que seria justo. Quando o sol começou a nascer, Marina tinha em mãos um documento. Não era profissional, não tinha linguagem jurídica, mas era sincero e claro. Ela o dobrou cuidadosamente e o colocou em sua bolsa. Naquele dia, antes de começar seu turno no hotel, Marina pediu para falar com Vicente. A secretária dele pareceu surpresa, mas fez a ligação. Minutos depois, Marina estava novamente naquele elevador, subindo para o escritório que havia mudado sua vida. Vicente a esperava de pé, ao lado da janela. Ele parecia mais velho do que da última vez, como se a espera tivesse pesado sobre ele. Seus olhos procuraram os de Marina ansiosamente. Marina, Vicente disse, sua voz carregada de expectativa. Marina entrou e fechou a porta atrás de si. Ela não se sentou. Ficou de pé, segurando sua bolsa com força. Eu tomei minha decisão. Vicente engoliu em seco. E qual é? Marina tirou o papel dobrado da bolsa e o entregou a Vicente. Ele o pegou com mãos trêmulas e começou a ler. Seus olhos se arregalaram à medida que percorria as palavras. Marina começou a falar, sua voz firme e clara. Eu aceito ser parte desta família. Aceito reconhecer você como meu tio. Aceito a herança. Mas não do jeito que você imaginou. Não vou simplesmente receber o dinheiro e viver uma vida de luxo. Isso seria uma traição ao que meu pai representava. Vicente levantou os olhos do papel escutando atentamente. O Hotel Mirante Imperial vai deixar de ser um hotel exclusivo, Marina disse, e havia determinação em sua voz. Vai se tornar a sede da Fundação Joaquim e Vicente Tavares, um centro cultural e de capacitação profissional. Os jardins serão abertos ao público. Haverá aulas de ofícios, cursos profissionalizantes, biblioteca, espaço para eventos comunitários. Vicente olhou para o papel novamente, suas mãos tremendo. Metade da fortuna líquida será destinada a um fundo perpétuo, Marina continuou. Esse fundo vai financiar bolsas de estudo universitárias para filhos de trabalhadores da construção civil. Vai financiar melhorias habitacionais em comunidades carentes. Vai garantir que o trabalho que meu pai fez durante toda a vida se transforme em oportunidades para outras pessoas como ele. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Vicente. Marina não parou. Sua voz continuou firme, cada palavra carregada de propósito. E tem mais uma coisa. O retrato do... Meu pai precisa sair deste escritório privado. Ele vai para o saguão principal, onde todos possam vê-lo. Ao lado dele, você vai colocar um retrato seu, do mesmo tamanho, na mesma moldura. E embaixo dos dois quadros haverá uma placa contando a história real. A história dos irmãos gêmeos. A escolha que meu pai fez, a escolha que você fez, sem censura, sem romantização. A verdade completa. Vicente soltou um som que era meio riso, meio soluço. Ele voltou a ler o papel, percorrendo cada linha que Marina havia escrito com tanto cuidado durante a noite. Quando terminou, ele o
Segurou contra o peito e fechou os olhos. Por que? Vicente perguntou finalmente, sua voz quebrando. Por que você está fazendo isso por mim? Depois de tudo o que eu fiz, depois de como eu abandonei seu pai, por que você me dá essa chance? Marina sentiu suas próprias lágrimas começarem a descer. Porque meu pai me ensinou sobre perdão. Ele nunca falava sobre você, nunca demonstrava amargura, nunca deixava que o passado o consumisse. Ele vivia no presente, amava no presente, construía no presente. E eu aprendi com ele que carregar raiva é como carregar pedras nas costas. Só te deixa mais pesado, mais lento, mais cansado. Vicente abriu os olhos olhando para Marina, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você tem a sabedoria dele, a mesma grandeza de espírito. Eu não sei sobre isso, Marina disse, limpando as lágrimas. Mas sei que se eu simplesmente rejeitasse tudo que você está oferecendo, eu estaria sendo tão rígida quanto seu pai foi. Estaria repetindo o mesmo erro de não dar uma segunda chance. E se eu aceitasse tudo sem condições, estaria traindo a memória do meu pai. Então essas são minhas condições. É pegar ou largar. Vicente olhou novamente para o papel em suas mãos. Suas condições são perfeitas. São mais do que eu merecia esperar. São uma forma de transformar meu erro em algo bom, de dar significado a uma vida que tem sido vazia por tanto tempo. Ele caminhou até a mesa e pegou o telefone. Marina o observou discar um número e esperar. Doutor Henrique, Vicente disse ao telefone, preciso que venha ao meu escritório imediatamente. Traga os documentos de transferência de bens que discutimos. E traga também seu melhor advogado de fundações e organizações sem fins lucrativos. Temos muito trabalho pela frente. Quando desligou, Vicente se virou para Marina com um sorriso que ela nunca havia visto antes. Era um sorriso leve, genuíno, quase juvenil, como se décadas de peso tivessem sido retiradas de seus ombros. Isso vai demorar semanas para organizar legalmente, Vicente disse, mas começamos hoje, agora. E Marina, eu quero que você saiba de algo. Sua mãe, Carmen, ela vai se mudar para cá, para a propriedade, terá os melhores médicos, os melhores cuidados, tudo o que ela precisar. E você também, se quiser. Ou podemos providenciar uma casa para vocês onde preferirem, você decide. Marina pensou por um momento. Acho que minha mãe gostaria de ficar aqui. Ela sempre amou lugares com jardins. E seria bom para ela estar perto dos cuidados médicos. Então está decidido, Vicente disse. Vou providenciar os arranjos hoje mesmo. Nas semanas que se seguiram, o Hotel Mirante Imperial foi transformado em um canteiro de obras diferente. Não de construção, mas de reconstrução de propósito. Advogados vinham e iam com pilhas de documentos. Arquitetos apresentavam plantas de como transformar os espaços luxuosos em salas de aula, bibliotecas, oficinas. Carmen foi trazida para a propriedade e instalada em um dos antigos quartos de hóspedes, agora adaptado para suas necessidades médicas. Marina observava tudo com uma mistura de espanto e realização. Ela havia passado de garçonete a herdeira, de invisível a decisiva. Mas o mais importante era que ela sentia que estava fazendo algo que Joaquim aprovaria. Ela estava pegando a ferramenta que lhe foi dada e usando-a para construir algo bom. Uma tarde, enquanto Marina supervisionava a instalação de estantes em uma das novas bibliotecas, Vicente se aproximou. Ele estava vestido de forma mais casual do que Marina já havia visto, com calças simples e uma camisa de linho. Preciso te mostrar uma coisa, Vicente disse. Venha comigo. Ele a levou até o porão do hotel, uma área que Marina nunca havia visitado. Era fresca e cheirando a concreto antigo. Vicente acendeu as luzes, revelando o que parecia ser um arquivo pessoal. Havia armários de metal, caixas empilhadas, móveis cobertos com lençóis. Vicente foi até um dos armários e o abriu, revelando pilhas de cadernos encadernados em couro. Estes são meus diários, ele disse. Comecei a escrever quando tinha 15 anos. Escrevi todos os dias durante 55 anos. Ele pegou um dos cadernos e o abriu em uma página marcada. Esta entrada é do dia que Joaquim saiu de casa. Quero que você leia. Marina pegou o caderno com mãos trêmulas. A caligrafia era juvenil, mas clara.
Ela começou a ler. Hoje perdi meu irmão. Não para uma viagem, não para uma discussão boba que vai passar. Perdi ele para sempre. Joaquim saiu de casa porque escolheu amor sobre fortuna. Eu fiquei porque escolhi segurança sobre coragem. Ele me olhou antes de sair, me deu uma última chance de ir com ele, de apoiá-lo, de mostrar que irmãos ficam juntos. E eu baixei a cabeça. Eu sou um covarde. Papai está satisfeito, mamãe está chorando no quarto. E eu estou aqui, cercado de luxo, me sentindo mais pobre do que nunca. Joaquim foi o corajoso. Eu sou apenas o que sobrou. Marina sentiu lágrimas caindo sobre o papel antigo. Vicente continuou falando, sua voz suave. Há 55 cadernos aqui. Em cada um deles há pelo menos uma entrada sobre Joaquim, sobre meu arrependimento, sobre a vida dele que eu acompanhava de longe, sobre você depois que nasceu. Este arquivo é minha confissão, minha prisão. E agora, se você quiser, é seu. Marina fechou o caderno delicadamente e o segurou contra o peito. Eu não preciso deles. Você deve guardar. São parte da sua história, da sua jornada. Mas há algo que eu gostaria de pedir. Vicente acenou para que ela continuasse. Quando a fundação abrir, quero que você doe alguns desses cadernos para serem exibidos. Não todos, mas alguns. Para que as pessoas que vierem aqui possam entender que até mesmo homens poderosos carregam arrependimentos, que até mesmo os ricos sentem dor, que dinheiro não resolve tudo. Vicente pensou por um momento e então acenou. Está bem, vou escolher alguns que possam ser úteis para educar sem expor demais. Eles voltaram juntos do porão, caminhando, pelos corredores que em breve estariam cheios de estudantes e famílias. Marina parou diante da parede, onde os retratos dos irmãos seriam pendurados. A área já estava sendo preparada, com iluminação especial e espaço para a placa explicativa. O retrato de meu pai já está pronto, Marina perguntou. Está sendo limpo e restaurado, Vicente respondeu. O meu está sendo pintado agora, com base em fotos recentes. Quero que seja honesto. Não quero parecer mais jovem ou mais importante do que sou. Quero que mostre um homem de 70 anos que desperdiçou décadas antes de finalmente acordar. Marina tocou a parede, vazia. Quando eles estiverem lado a lado, as pessoas vão ver dois homens idênticos fisicamente, mas que fizeram escolhas opostas. E vão ver que, no final, ambos encontraram redenção. Um através de uma vida vivida com propósito. Outro através de finalmente fazer a coisa certa. Vicente colocou a mão no ombro de Marina. Eu não teria encontrado essa redenção sem você. Você é o presente que Joaquim me deu, mesmo depois de partir. Através de você, ele me mostrou o caminho de volta. Eles ficaram ali em silêncio por um momento. Tio e sobrinha conectados não apenas por sangue, mas por propósito. Marina passou a morar na propriedade temporariamente, em um quarto próximo ao de sua mãe. Ela acordava cedo todos os dias, não mais para trabalhar turnos exaustivos, mas para supervisionar a transformação do hotel em fundação. Ela entrevistava professores para os cursos profissionalizantes, selecionava livros para a biblioteca, planejava os programas de bolsas de estudo. Carmen melhorava a cada dia. Com acesso aos melhores médicos e tratamentos, sua saúde se estabilizou de uma forma que Marina não via há anos. Ela passava as tardes nos jardins, sentada em um banco de madeira, observando os preparativos. Sempre que alguém perguntava se ela estava feliz, Carmen respondia a mesma coisa. Joaquim estaria orgulhoso, não do dinheiro, mas do que está sendo feito com ele. Uma tarde, Marina estava revisando documentos quando recebeu uma visita inesperada. Era Severino, acompanhado de Dona Lúcia. Eles haviam vindo conhecer a propriedade depois que Marina os convidou. Marina os levou em um tour completo, mostrando cada sala que estava sendo transformada, cada espaço que teria um novo propósito. Quando chegaram à área onde os retratos seriam exibidos, Severino parou e ficou olhando para o espaço em silêncio. Seu pai teria amado isso, ele disse finalmente. Não o luxo, mas a ideia de que seu trabalho, suas mãos, ajudaram a criar algo que agora vai ajudar outras pessoas como ele. É poesia, Marina. Poesia de justiça. Vicente, que havia se juntado ao grupo, estendeu a mão para Severino.
Você deve ser o Severino. Marina me falou muito sobre você. Severino apertou a mão de Vicente com firmeza, estudando o rosto do homem diante dele. Era como olhar para Joaquim, mas uma versão diferente, marcada por décadas de arrependimento em vez de paz interior. Você tem o rosto dele, Severino disse simplesmente, mas agora vejo que está começando a ter algo mais. Está começando a ter a luz nos olhos que seu irmão tinha. Vicente sentiu aquelas palavras atingirem seu coração. Essa luz vem de Marina. Ela me mostrou um caminho que eu pensava estar fechado para sempre. Nunca é tarde para fazer o que é certo, Dona Lúcia disse com sua voz gentil. Joaquim sempre dizia que o passado não pode ser mudado, mas o futuro é uma tela em branco. Os meses seguintes foram de trabalho intenso, mas gratificante. Marina se viu aprendendo sobre administração, sobre gestão de fundações, sobre como transformar ideais em realidade prática. Vicente estava sempre ao seu lado, não mais como um magnata distante, mas como um mentor paciente e um tio dedicado. Ele ensinava Marina sobre os negócios, sobre como proteger a fundação financeiramente, sobre como garantir que o legado durasse gerações. Mas a transformação mais profunda acontecia em Vicente. O homem frio e recluso que todos conheciam estava desaparecendo, substituído por alguém mais humano, mais acessível. Ele começou a sair de seu isolamento, a conversar com os trabalhadores que transformavam o hotel, a ouvir histórias de vida, a se interessar pelas pessoas ao seu redor. Uma manhã, Marina encontrou Vicente sentado no jardim com Carmen. Eles conversavam animadamente, rindo de algo. Marina parou e observou a cena, sentindo seu coração se aquecer. Sua mãe, que havia passado anos como esposa de um pedreiro rejeitado pela família, agora conversava amigavelmente com o homem que havia causado aquela rejeição. Mas não havia ressentimento, havia perdão, havia cura. Marina se aproximou e se sentou ao lado deles. Sobre o que vocês conversam? Carmen sorriu. Seu tio estava me contando histórias de quando ele e seu pai eram crianças. Eles costumavam construir castelos de areia na praia de Ipanema. Vicente acenou, seus olhos distantes com a memória. Joaquim sempre construía castelos mais elaborados que os meus. Ele tinha um talento natural para imaginar estruturas, para entender como as coisas se encaixavam. Eu deveria ter percebido desde então que ele nasceu para construir, não para administrar escritórios. Ele encontrou seu caminho, Carmen disse suavemente, e foi feliz nele. Muito feliz. Eu sei disso agora, Vicente respondeu. E isso me traz paz. Saber que meu irmão viveu uma vida que valia a pena, mesmo sem o dinheiro da família. Finalmente chegou o dia da inauguração oficial da Fundação Joaquim e Vicente Tavares. A propriedade estava transformada. As áreas que antes eram restritas a milionários agora estavam abertas ao público. Os jardins estavam cheios de famílias explorando, crianças correndo entre as árvores centenárias, jovens sentados nos bancos lendo livros da nova biblioteca. As salas que antes hospedavam hóspedes exclusivos agora eram salas de aula, onde cursos de marcenaria, eletricidade, encanamento e outros ofícios eram oferecidos gratuitamente. O antigo restaurante gourmet havia se tornado um refeitório comunitário que servia refeições subsidiadas. O spa luxuoso era agora uma clínica médica que atendia a comunidade. Mas o ponto central da inauguração era a cerimônia de revelação dos retratos. Uma multidão se reuniu no saguão principal, onde uma cortina de veludo cobria a parede. Representantes da imprensa estavam presentes, flashes de câmeras iluminavam o ambiente, mas Marina não se intimidava mais com a atenção. Vicente subiu em uma pequena plataforma improvisada e pegou o microfone. Sua voz tremeu um pouco no início, mas foi ganhando firmeza. Boa tarde a todos. Meu nome é Vicente Tavares, e esta propriedade pertenceu à minha família por 3 gerações. Durante décadas, este lugar foi um símbolo de exclusividade, de privilégio, de separação entre classes sociais. Hoje, ele se transforma em algo completamente diferente. Um símbolo de união, de oportunidade, de redenção.
A multidão ouvia em silêncio respeitoso. Vicente continuou: mas antes de revelar o que esta fundação representa, preciso contar uma história. A história de 2 irmãos gêmeos que nasceram neste lugar. Uma história de amor, de escolhas, de arrependimento e de perdão. Durante os próximos 20 minutos, Vicente contou tudo. Ele não poupou detalhes, não se protegeu. Ele contou sobre o ultimato cruel de seu pai, sobre a escolha corajosa de Joaquim, sobre sua própria covardia, sobre os 50 anos de arrependimento. Ele contou sobre como Joaquim havia trabalhado construindo os prédios que formavam o império que ele havia rejeitado. Contou sobre o reencontro silencioso através da cerca de arame. Contou sobre Marina, a filha que apareceu como um anjo para oferecer redenção. Quando ele terminou, não havia um olho seco na multidão. Vicente acenou para Marina, que subiu na plataforma ao seu lado. Juntos, eles seguraram as cordas que prendiam a cortina de veludo. Esta fundação existe porque 2 pessoas fizeram escolhas diferentes, Vicente disse. Meu irmão escolheu o amor. Eu escolhi o medo. Mas hoje, através de Marina, essas 2 escolhas se encontram e criam algo maior que qualquer uma. Delas sozinha. Hoje honramos não apenas a memória de Joaquim, mas também a possibilidade de que nunca é tarde para fazer o que é certo. Eles puxaram as cordas simultaneamente e a cortina caiu, revelando os 2 retratos lado a lado. Joaquim à esquerda, com seu terno de linho e olhar digno. Vicente à direita em uma pose semelhante, mas com uma expressão mais suave, mais humana. Entre os retratos, uma placa de bronze contava a história completa dos irmãos, sem censura, sem romantização. A multidão aplaudiu, muitos chorando abertamente. Marina olhou para os retratos, para os rostos idênticos de seu pai e seu tio, e sentiu que finalmente havia fechado um círculo que ficou aberto por meio século. Carmen se aproximou da plataforma, caminhando lentamente, mas com dignidade. Marina desceu para ajudá-la a subir. Quando Carmen ficou ao lado dos retratos, ela colocou a mão sobre o de Joaquim, fechou os olhos e sussurrou algo que só Marina e Vicente puderam ouvir. Você venceu, meu amor. Não com dinheiro, mas com amor. E agora, esse amor se multiplica. Nas semanas seguintes, a Fundação começou suas operações completas. As primeiras turmas de cursos profissionalizantes começaram. A biblioteca foi aberta ao público. As primeiras bolsas de estudo foram concedidas a 3 jovens, filhos de pedreiros, que sonhavam em ser engenheiros. Marina assumiu oficialmente o papel de diretora executiva da Fundação, trabalhando lado a lado com Vicente, que se tornou presidente do conselho. Eles desenvolveram uma rotina de reuniões matinais onde discutiam os desafios e sucessos do dia anterior, planejavam o futuro, sonhavam com expansões. Uma manhã, enquanto tomavam café no jardim, Vicente entregou a Marina um documento. É meu testamento atualizado, ele disse. Tudo que não foi transferido para a Fundação vai para você quando eu partir. Não é tanto quanto. Era antes, mas ainda é substancial. Quero que você use para viver confortavelmente, para que nunca mais tenha que se preocupar com dinheiro. Marina pegou o documento, mas não o abriu. Você sabe que eu faria tudo isso mesmo sem herança nenhuma, certo? Vicente sorriu. Eu sei. E é exatamente por isso que você a merece. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando os primeiros alunos chegarem para as aulas do dia. Jovens com olhos brilhantes de esperança, carregando mochilas e sonhos. Marina Vicente disse suavemente, eu preciso te agradecer. Você me deu de volta algo que eu achava que havia perdido para sempre. O que? Marina perguntou. Uma família, Vicente respondeu, lágrimas brilhando em seus olhos. E com ela, um propósito. Durante 70 anos eu construí um império vazio. Agora, nos últimos meses da minha vida, finalmente estou construindo algo que importa. Você ainda tem muitos anos pela frente? Marina disse, apertando a mão do tio. Espero que sim, Vicente disse. Porque quero ver esta fundação crescer. Quero ver quantas vidas serão transformadas. Quero honrar meu irmão da única forma que ainda posso, fazendo o que ele faria se estivesse no meu lugar. 6 meses após a inauguração,
A Fundação Joaquim e Vicente Tavares já havia impactado centenas de vidas. As histórias de transformação chegavam diariamente. Um jovem chamado Rafael, filho de um pedreiro que havia trabalhado com Joaquim, recebeu uma bolsa integral para estudar engenharia civil. Dona Mariana, uma mãe solo de 3 filhos, concluiu o curso de eletricista e conseguiu um emprego bem remunerado. Senhor Antônio, um carpinteiro de 60 anos, aprendeu técnicas novas que revitalizaram seu negócio. Cada história era uma vitória. Cada vida transformada era uma forma de honrar a memória de Joaquim. Marina mantinha um arquivo de todas as cartas de agradecimento que recebiam, e nas noites em que se sentia cansada ou duvidosa, ela as relia, lembrando-se do porquê de todo aquele trabalho. Uma tarde especial, Marina organizou uma reunião de todos os primeiros beneficiários da fundação. Ela queria criar uma comunidade, não apenas distribuir bolsas e cursos. Queria que aquelas pessoas se conhecessem, compartilhassem experiências, se apoiassem mutuamente. Vicente compareceu à reunião, sentando-se discretamente no fundo da sala, enquanto Marina facilitava as apresentações. Ele ouviu história após história de luta, de superação, de sonhos realizados, e em cada rosto ali presente, ele via a face de seu irmão. Via o legado de Joaquim se multiplicando, se espalhando, tocando vidas que ele nunca conheceu. No final da reunião, um dos jovens bolsistas levantou a mão e perguntou se poderia dizer algo. Marina acenou afirmativamente. O rapaz se levantou, claramente nervoso, mas determinado. Meu nome é Lucas, ele disse. Meu pai é pedreiro assim como meu avô foi. Eu cresci vendo meu pai sair de casa às 5 da manhã e voltar às 8 da noite, exausto, mas sempre dizendo que estava construindo um futuro melhor para mim. Quando recebi a bolsa desta fundação para estudar arquitetura, ele chorou. Disse que todos os tijolos que colocou durante 30 anos valeram a pena, porque agora eu teria uma chance que ele nunca teve. Lucas fez uma pausa, emocionado, e então ele me contou que conheceu o homem que inspirou esta fundação, Joaquim Tavares. Eles trabalharam juntos em uma obra há 15 anos. Meu pai diz que o senhor Joaquim era o melhor pedreiro que ele já conheceu. Não porque fosse o mais rápido ou o mais forte, mas porque tratava cada tijolo como se estivesse construindo uma catedral. Ele dizia que um homem honra seu trabalho quando o faz com amor. Marina sentiu lágrimas, escorrendo por seu rosto. Vicente, no fundo da sala, estava chorando abertamente. Lucas continuou. Então eu quero agradecer não apenas por esta oportunidade, mas por me mostrar que existe dignidade em todas as profissões, que um pedreiro pode ser tão nobre quanto um rei, e que o verdadeiro legado de um homem não é medido pelo que ele acumula, mas pelo que ele constrói nos corações das pessoas. A sala explodiu em aplausos. Marina se levantou e abraçou Lucas, sussurrando um obrigada que vinha do fundo de sua alma. Vicente também se levantou e caminhou até a frente da sala. Ele abraçou Lucas e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Você é a prova viva de que meu irmão venceu. Ele construiu um império muito maior que o meu. Um império de dignidade, de valores, de inspiração. E esse império nunca vai ruir. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Marina e Vicente estavam de pé no saguão principal, diante dos retratos dos irmãos gêmeos, agora iluminados por luzes suaves que destacavam cada detalhe. Passei a vida achando que eu era o irmão que venceu, Vicente disse, sua voz baixa, mas clara. Porque acumulei tudo isso. Prédios, dinheiro, poder. Mas hoje vejo com clareza cristalina que Joaquim foi quem viveu a verdadeira riqueza. Amor, família, propósito, dignidade. E a ironia cruel e bela é que eu precisei perder tudo que achava que me definia para finalmente encontrar o que realmente importa. Ele se virou para Marina, colocando as mãos nos ombros dela. Obrigado por me deixar fazer parte disso, Marina. Por me dar a chance de, mesmo que tardiamente, ser o tipo de homem que meu irmão sempre foi. Por me permitir ser parte de uma família de verdade, nem que seja apenas nos últimos capítulos da minha vida. Marina abraçou o tio e eles ficaram assim por um longo momento diante dos retratos, 3 gerações da família Tavares reunidas simbolicamente.
Joaquim através de sua imagem e legado, Vicente através de sua redenção, Marina através de sua sabedoria e compaixão. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Vicente e Joaquim tenha tocado profundamente seus corações. Esta narrativa sobre escolhas, arrependimento e a verdadeira definição de riqueza nos lembra que nunca é tarde para fazer o que é certo, que o perdão pode curar feridas de décadas e que o legado mais valioso que podemos deixar não está em contas bancárias, mas nos corações que tocamos e nas vidas que transformamos. Se esta história ressoou com vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal para continuar esta jornada emocional conosco. Temos preparado histórias igualmente envolventes e inspiradoras que exploram a complexidade da vida humana, as relações familiares e os dilemas morais que todos enfrentamos. Cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho de notificações e deixem um like se vocês acreditam, assim como Joaquim acreditava, que a verdadeira prosperidade está no amor e nos valores que carregamos. Todos os dias trazemos narrativas únicas que nos fazem refletir sobre o que realmente importa. Compartilhem esta história com alguém que precisa ouvir sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como transformar arrependimentos em ações positivas. E não se esqueçam de nos contar nos comentários qual parte da história mais emocionou vocês, se foi a coragem de Joaquim, a redenção de Vicente ou a sabedoria de Marina. Suas palavras nos inspiram a continuar criando conteúdos que aquecem o coração e elevam o espírito. Até a próxima história, e lembrem-se que assim como Marina transformou uma herança em propósito, cada um de nós tem o poder de transformar nossas circunstâncias em oportunidades de fazer o bem. Nos vemos nos comentários e na próxima história.